Meu nome é Ana Paula Matus, sejam muito bem-vindos à unidade sobre a situação de saúde, cobertura universal de saúde e cuidados de saúde primários na região africana e em Moçambique. Para responder a questões ligadas ao tema, iremos contar com a participação da colega Joaquina Cavela. Como analisamos na unidade temática anterior sobre cuidados de saúde primários e promoção de saúde, alguns Estados-membros da União Africana da OMS, entre eles Moçambique, tiveram um papel destacado na Conferência de Alma-Ata e em outras conferências realizadas sobre cuidados de saúde primários e promoção de saúde. Mas as estratégias de cuidados de saúde primários eram iguais para todo o mundo? A África, menos desenvolvida que os outros países da Europa, tinha as mesmas políticas de saúde? Por exemplo, a de Moçambique é igual à da Espanha? Não, evidentemente que não. Vamos tentar dar resposta a esta e outras perguntas no ponto 1 da unidade temática sobre a situação de saúde e estratégias para abordar os problemas de saúde na região africana, os cuidados de saúde primários e a cobertura universal de saúde. Na Conferência de Alma-Ata, recomendou-se que cada região e país organizasse a implementação da estratégia de cuidados de saúde primários em função das suas capacidades sociopolíticas e econômicas, tendo em conta as desigualdades em saúde e determinantes sociais de saúde. Assim sendo, explicaremos as principais conferências realizadas na região africana e a implementação das estratégias surgidas nas mesmas. Entre elas, o Encontro de Addis Abeba, a Conferência Internacional sobre o Cuidado de Saúde Primários e Sistema de Saúde em África, Melhorar a Saúde em África no Novo Milênio, realizada em Ouagadougou, a Declaração de Luanda e os distintos relatórios sobre a situação de saúde na região. Ótimo! Há alguns minutos falaste da desigualdade em saúde e determinantes sociais da saúde. É do nosso conhecimento que existem desigualdades muito grandes entre a mortalidade materna das mulheres africanas e das mulheres europeias, ou entre mulheres ricas e pobres do nosso país. Será que todas as diferenças na saúde são desigualdades em saúde? O que são as desigualdades na saúde? Que tipo de desigualdades em saúde existem? Podemos medir as desigualdades em saúde da mesma forma que podemos medir as desigualdades sociais? Quais são estas medidas? Vamos tentar dar resposta a esta e outras perguntas. Nele vamos explicar o significado das desigualdades em saúde e suas características. Para que uma desigualdade em saúde seja considerada como tal, deve coincidir duas condições. Uma delas é ser socialmente injusta e outra é ser inevitável. Também serão analisadas as principais causas ou fatores determinantes das mesmas, assim como a sua medida. Assim mesmo, explicaremos as principais medidas que o sistema de saúde utiliza para informar o estado de saúde da população e como estas são diferentes e desiguais. As medidas de desigualdade se agrupam em medidas de posição social, como a classe social, a ocupação, a educação ou a renda. Medidas de nível de saúde, como a morbilidade ou mortalidade. E, finalmente, medidas do grau de relacionamento entre ambas. Em termos gerais, considera-se que a desigualdade quando a medida de saúde de um grupo social X é diferente de um grupo social Y. Muito bem, mas então, quais são as principais desigualdades em saúde ao nível mundial? São as mesmas dentro de um país? Por exemplo, adoecem e morrem mulheres e homens pelos mesmos motivos? Evidentemente que podemos conhecer as principais desigualdades em saúde a nível mundial. Uma das formas de conhecer o nível de saúde da população e as desigualdades inerentes é através dos indicadores subjetivos
que é a saúde percebida, que está ligada à satisfação dos utentes. E os indicadores objetivos, que é a saúde objetiva, que está ligada à mortalidade, morbilidade e à incapacidade. Também no ponto anterior, serão analisadas as principais desigualdades em saúde a nível mundial, nomeadamente as diferenças na mortalidade em função do nível de desenvolvimento econômico dos países. Segundo a OMS, em 2019, as 10 principais causas de morte foram responsáveis por 55% das 55,4 milhões de mortes em todo o mundo. As principais causas de morte no mundo são causadas por 3 grandes problemas: doenças cardiovasculares, doenças respiratórias e doenças neonatais. Por sua vez, as causas de morte podem ser agrupadas em 3 categorias: doenças transmissíveis, doenças não transmissíveis e lesões. No entanto, estas distribuem-se de maneira desigual entre os países e regiões do mundo. Enquanto que nos países desenvolvidos, a doença isquêmica do coração, o acidente vascular cerebral e o cancro são as 3 principais causas de morte. Nos países subdesenvolvidos, a malária, tuberculose e HIV/SIDA, apesar de estar a diminuir, estão entre as 10 principais causas de morte. As doenças diarreicas estão entre as 5 principais causas de morte em países de baixa renda. Todas elas são evitáveis através de medidas de promoção e prevenção em saúde. Mas na unidade temática anterior, falava-se que para atingir o objetivo de desenvolvimento 3, saúde e bem-estar, era fundamental agir sobre os determinantes e as desigualdades em saúde. Neste contexto de desigualdade, será possível atingir este objetivo ao nível mundial, na região africana e em Moçambique? Pergunta muito pertinente. A OMS é responsável de monitorar o grau de progresso do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3. Com tal fim, utiliza 46 indicadores, entre eles a esperança de vida saudável, a mortalidade, o fardo das doenças transmissíveis e não transmissíveis, os fatores de risco, a cobertura universal de saúde, os sistemas de saúde, etc. E elabora os relatórios anuais ou bianuais. As principais conclusões do relatório do ano 2020 indicam que todos os países, incluindo os africanos, estão caminhando rumo ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3. Por exemplo, a expectativa de vida e a expectativa de vida saudável aumentaram em mais de 8% em todo o mundo entre 2000 e 2016. E continuam a ser profundamente influenciadas pela renda. As maiores melhorias em ambos os indicadores se devem principalmente ao progresso feito na redução da mortalidade infantil e no combate às doenças infecciosas entre os países de renda baixa e média baixa. Este e outros temas serão analisados no final do ponto 1. Então é evidente que as desigualdades são uma expressão que o direito à saúde das populações não é respeitado, tal como vimos na unidade temática 1. Por exemplo, a Constituição de Moçambique protege as pessoas do direito à saúde. Mas com frequência este direito não é respeitado, provocando enormes desigualdades nos níveis de saúde da população. E quais são as principais desigualdades em saúde em Moçambique e quais são as causas dessas desigualdades? É tal como dizes, em Moçambique existem enormes desigualdades sociais, como na saúde da população. Na verdade, as diferenças na idade, no sexo, gênero, no território ou zona de residência rural ou urbana e as desigualdades no nível de renda, de educação, entre outros, provocam grandes desigualdades na saúde da população do país. O país tem um índice de desenvolvimento humano muito baixo, de 0,456,
ocupando a posição 181, segundo o relatório de desenvolvimento humano de 2020 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. No ponto 2 da unidade, situação de saúde e estratégias para abordar os problemas de saúde em Moçambique, serão analisadas algumas desigualdades em saúde, entre elas, na esperança de vida em zonas rurais e urbanas, na saúde sexual e reprodutiva, de gênero, no acesso aos serviços de saúde existentes e a distribuição dos mesmos, bem como os recursos humanos para a saúde, entre outros. Vamos realizar alguma atividade para compreender melhor todos estes conteúdos? Efetivamente, será realizado um estudo de caso intitulado A Teia da Aranha, a história da Miriam. Os participantes deverão ler com muita atenção a história da Miriam, um caso simulado, mas pensamos que está próximo à realidade de muitas mulheres que vivem em zonas rurais de Moçambique e outros países africanos. Depois iremos refletir e debater de maneira crítica sobre algumas questões relativas às desigualdades em saúde observadas. Como vai ser avaliado o tema? No final desta unidade temática, será realizado um teste e uma avaliação de participação no fórum de debate, sessões de webinar e atividades propostas. Quanto maiores forem as desigualdades de um país, maior será a pobreza da sua população, o que terá efeitos profundamente negativos na sua saúde. É função dos governos definir e implementar políticas em prol da igualdade social e da população organizada, lutar pela defesa dos direitos em condições de equidade.